Do Timão, o pessoal acompanharam aí CNN Esportes. Agora, pessoal, vamos aqui com comentários do Show do Esporte da Band, já deixando os créditos ao canal do Show do Esporte na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal Torcedor do Timão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tem um goleiro, o goleirão do Timão, teve um emocional muito forte para se superar dentro da própria partida, porque lá no Barradão, o Hugo Souza falhou e falhou feio no primeiro gol do Vitória, marcado pelo Alejandro. Só que o Corinthians não se abalou não, viu? Buscou a virada com os gols do Yuri Alberto e do Memphis Depay. Esse foi o 4º triunfo seguido do Timão, coisa que não acontecia desde 2020 no Campeonato Brasileiro. Olá, o Barradão ficou nesse sábado. Um clima de decisão, até porque Vitória e Corinthians lutam não só para escapar do rebaixamento, mas por uma vaga na Sul-Americana. Mas antes do espetáculo, houve episódio de violência. Um ônibus com a delegação corintiana foi apedrejado a caminho do estádio. Ninguém ficou ferido. Logo aos 8 minutos, o 9 do Vitória aproveitou a falha de Hugo Souza e abriu o placar. O 10º gol dele no Brasileirão. O Corinthians empatou aos 22, numa jogada de Memphis Depay e Garro, que terminou em um chutaço de Yuri Alberto. Também foi o 10º gol dele no campeonato. O Vitória apostava no contra-ataque, enquanto o Corinthians tentava trabalhar mais as jogadas. E no finalzinho do primeiro tempo, quase virou com Yuri Alberto e Memphis. O segundo tempo começou com Hugo Souza se redimindo com a torcida corintiana. Ele brilhou para evitar a temida lei do ex e não deixou Gustavo Mosquito fazer o segundo do Vitória. O Leão pressionou, mas o Corinthians também chegava com perigo e deu certo. Em mais uma assistência de Garro, Memphis deixou dele. Final 2-1. Resultado que tranquiliza o Corinthians e deixa o Vitória ainda com o sinal de alerta ligado. Nós tomamos 2 gols da mesma maneira, de passes por dentro. Isso é uma coisa que não vinha acontecendo e a gente precisa ajustar e melhorar. Mas mesmo assim, antes disso, nós não fomos eficientes, né? Era um jogo, no meu entendimento, quem fizesse o segundo gol venceria. Estamos felizes por estes 4 triunfos. Estamos felizes por essas 4 vitórias, sabendo da importância que existia neste jogo para conseguir os pontos necessários para não cair. Todo o mérito é dos jogadores, porque eles são os que fazem os esforços e que realmente nos momentos difíceis puderam reagir. Vamos por partes. Tem 2 reações para a gente comentar aí. Primeiro a do time como um todo, que consegue essa vitória importante, e depois do próprio Hugo Souza, depois de falhar. Elia, primeiro sobre o time. Me parece que o Corinthians evoluiu, principalmente porque cresceu na sua qualidade técnica. Tem melhores peças, essa segunda leva funcionou muito bem dentro do Corinthians, como por exemplo o Memphis Depay, a gente segue falando sobre ele, potencializando, não é, a capacidade do Garro, que já vinha muito bem, potencializando o Yuri, que não estava tão bem e agora vem nessa ascensão. Você enxerga assim também ou tem mais o dedo do treinador mesmo? É mais quem chegou ou é o Ramon que encontrou esse time? Olha, é um pouco das duas coisas, né? Mas é verdade, quando você tem um bom chefe de cozinha, eu até final de semana mandou um abração aí pro Mundico, que é o chefe de cozinha do meu amigo Ricardo Vantini lá na Baleia. O cara tem os melhores ingredientes. Aí ele vai ter, graças à capacidade dele, graças à qualidade dele, graças à técnica dele, ele vai fazer um baita almoço, um baita jantar. Mas sem ingredientes, não tem milagre. Não tem milagre. Então, não adianta nada. A gente vai falar muito hoje aqui ainda, por exemplo, do Pep Guardiola. O time do Manchester City vem de 3 derrotas. Cadê o Pep Guardiola? Cadê o Pep Guardiola? 3 derrotas seguidas. Cadê o Pep Guardiola? Cadê o City? Cadê os 10 bilhões de investimento? Então, eu digo sempre o seguinte, um Corinthians anterior era um Corinthians fraco. Era um Corinthians debilitado, era o Corinthians do Mano, que não tinha nenhum ingrediente para poder fazer milagre. Aí tem que ser reativo obrigatoriamente. Por quê? Porque o treinador competente, ele vai lá no elenco e enxerga. Putz, cara, não tem um no 1 contra 1. Não tenho nenhum cara que no 1 contra 1 vai me dar garantia de que a gente vai, em 3 jogadas, conseguir uma de eficiência. Não tenho nenhum desse cara. Eu não tenho meio campo criativo, então tenho que ter o meio campo marcador. Eu não tenho zagueiros rápidos e nem qualificados para sair jogando, então eu vou ter que dar chutão.
O cara que é treinador competente, a primeira coisa que ele tem que fazer é chegar no elenco e fazer mapeamento do elenco. Mapeia o elenco e fala assim, bom, aqui é zaga lenta e não tenho zagueiro rápido, não vou marcar alto. Aqui não tenho qualidade para sair jogando no meio campo, então eu vou chutar para o cara que está mais perto. Eu tenho bons chutadores de média distância, então eu vou preparar meu time para chutar de média distância. É isso que o treinador competente faz. O que fez o Ramon? O Ramon tinha um time desqualificado. De repente, o time começou a se qualificar muito. Sim. E não é com o Memphis. O Memphis ainda é um jogador que tem muita qualidade, mas ele mal fisicamente ou médio fisicamente... Melhorando ainda, vai melhorando. né? Ele precisa ainda de tempo. Mas o que melhorou muito no Corinthians, o que facilitou muito a vida do Garro, tem muita gente falando, pô, mas o Garro tinha sumido. O Garro, coitado, o Garro tinha que correr para marcar. O Garro tinha que correr para passar. Homem, não dá. O Garro recebia 90% das bolas do Corinthians. O que está acontecendo hoje em dia? Olha a diferença. O Garro continua a ser o grande maestro desse time, mas ele não tem que correr para marcar como ele marcava antes. Hoje quem marca é o Carrijo. Hoje quem marca é esse Martínez que corre muito. E marca muito. Então, olha só. Carrijo e Martínez colocaram o Ranieri no banco. Eu ia te perguntar exatamente sobre o Carrilho, porque a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Ele é um cara diferente. Você não sabe se ele vai voltar com o zagueiro, se ele vai encontrar um passe diferenciado. É um cara definitivamente ele é um que cara também mudou, ousado, né? qualificado, é um cara que ajuda muito esse time do Corinthians, ajuda muito. Martínez ajuda demais. Esses caras, lembra, até então... O Ranieri tinha chegado como tábua de salvação do time do Corinthians. Hoje você mal fala do Ranieri. Não estou dizendo que ele seja um jogador fraco. Ele não é fraco, ele é mediano, como eu sempre disse. Eu cansei de dizer aqui, e os nossos espectadores e as nossas espectadoras que estão com a gente desde cedo hoje, muito obrigado. Vocês sabem muito bem quantas vezes eu falei, olha, esse Ranieri é mediano. Vocês estão depositando 200 mil fichas num cara que é só mediano. Não é que ele é fraco, ele é só mediano. É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui para mais uma notícia. A Garro fala sobre eliminação diante do Racing e parceria com Yuri Alberto e sonho de defender a Albiceleste. No último sábado, 9, o Corinthians foi até Salvador enfrentar o Vitória no Barradão e venceu por 2-1 em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o alvinegro chegou aos 41 pontos e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. Na zona mista, após o jogo, o meia Rodrigo Garro falou sobre o sonho de atuar pela seleção argentina e destacou sua parceria com Yuri Alberto. Sim, acho que foi uma boa tarde para a equipe. Conseguimos conquistar 3 pontos importantes para terminar e acho que, como eu disse quando cheguei, esse time merece estar brigando pela Libertadores, estar brigando com os times da parte de cima e não estar pensando na zona de rebaixamento. Então estou feliz pelo grupo que sempre se levanta e bom, nada agora temos que descansar alguns dias do cartão FIFA e focar no que vai ser o final do ano, iniciou o meio-campista argentino. Garro também manifestou seu desejo de jogar pela seleção argentina, reconhecendo a forte concorrência com grandes jogadores, mas ressaltando que trabalha arduamente para alcançar esse objetivo. Ele acredita na sua trajetória no Corinthians pode ser o caminho para concretizar esse sonho. O camisa 10 do Timão também comentou a tristeza pela eliminação diante do Racing, mas destacou o apoio de sua família, amigos e colegas de equipe, especialmente de Romero, que o aconselhou a não deixar um erro comprometer sua boa temporada. Ele afirmou que, apesar da decepção, é fundamental seguir em frente, focar no presente e no futuro. Mostrou-se otimista com o que está por vir, tanto para ele quanto para o Corinthians. É isso aí, torcida do Timão. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.